Graça e paz, queridos. Amém? Como é que está seu dia? Está abençoado? Tem jeito de melhorar? Amém, graças a Deus, né, irmãos? Tá bom, mas melhora, né, irmãos? Com a graça de Deus, sempre vai melhorar. Amém, queridos? Que bom, irmão, que você veio hoje, que bom que você, pôde sair de sua casa para a gente estudar a Bíblia, é muito bom, né? Irmãos, hoje nossa tarefa é estudar mais 2 capítulos da Bíblia Sagrada, né? E vamos estudar o capítulo 23 e 24 de Ezequiel, mais 2 exemplos maravilhosos da Bíblia Sagrada, né, para nós. E eu quero sempre agora ajudar os irmãos a extraírem do nosso estudo, por exemplo, um ensinamento que você vai poder levar com relação a Deus e depois com relação à doutrina da Bíblia, as doutrinas básicas da Bíblia que nós chamamos. O que são doutrinas, irmãos? Doutrinas da Bíblia são aquelas regras básicas que delas depende a nossa fé, tá? Então, tudo que você lê na Bíblia, você tem que arrancar dali doutrina, tá bom? Todo capítulo da Bíblia, você precisa arrancar dali uma doutrina, que é uma regra que a partir dela nós vamos alcançar a graça de Deus, acima de tudo a salvação. Então, a mesma pergunta da semana passada, eu coloco ali para nós, olha, quais conhecimentos sobre Deus nós podemos encontrar nesses 2 capítulos? Se você ler qualquer assunto na Bíblia e extrair algum conhecimento de Deus, aliás, algum conhecimento sobre Deus, você vai crescer. Agora, se você só ler aquele texto por ler, você não vai crescer quase nada, né? Às vezes a gente fica esperando que aquele texto fale com a gente, mas na verdade o mais importante do que aquele texto falar conosco é nós descobrirmos o que aquele texto traz de conhecimento de Deus, né? Aí você vai ver as histórias da Bíblia, você vai falar, poxa, você está me ensinando o que de Deus? Quando você começa a aprender sobre Deus, você aprende sobre o caráter de Deus. Quando você aprende sobre o caráter de Deus, você começa a conhecer Deus. Você sabia que a gente conhece as pessoas pelo caráter delas? Não é assim, irmãos? Né? Se tem uma pessoa, por exemplo, que rouba, a gente chama ela de quê? Não é? Se tem uma pessoa que tem facilidade demais para mentir, a gente chama ela de quê? Não é? Então, você conhece a pessoa pelas atitudes dela. Então, Deus, você só vai a conhecer Deus na medida que você, ao ler a Bíblia, você começa a ver a atitude de Deus. O que Deus fez aqui? Aí você começa a perguntar, por que Deus fez isso? Aí você vai começar entendendo Deus, então Deus fez isso que está escrito aqui por causa daquilo. Então você sabe que se Deus na Bíblia, por causa de determinada atitude, Ele fez aquilo, você sabe que em qualquer época na vida, que alguém fizer uma coisa parecida, Deus vai agir daquela maneira também. E assim a gente vai aprendendo de Deus. Então essa pergunta é muito importante, né? Quais conhecimentos nós podemos tirar, né, conhecimento sobre Deus? E a outra pergunta é quais doutrinas ou qual doutrina fundamental a gente pode extrair dela? Relembrando os irmãos que doutrina, no termo nosso bíblico, na lei também doutrina é a mesma coisa, são as regras básicas. Então doutrinas são as regras e os princípios pelos quais nós vamos nos tornar verdadeiros cristãos. Porque uma coisa é a pessoa dizer, eu sou crente, eu sou cristão. Outra é ele seguir os princípios que a Bíblia diz que a gente tem que seguir, né, irmãos? É muito comum você encontrar uma pessoa lá fora e perguntar, qual a sua religião? Ele vai falar que é de uma determinada religião, que nem precisa falar qual, né? Porém, não é verdade aquilo. Porque você é de uma religião quando você cumpre as doutrinas daquela religião, somente. Fora disso, a gente está dizendo uma coisa que não é verdade, né? Por exemplo, se você for encontrar alguém e a pessoa fala, eu sou espírita, ela é espírita se ela cumpre as doutrinas do espiritismo. Se ela não cumpre, ela só está dizendo, mas verdadeiramente ela não é. Então as doutrinas vão dizer respeito a isso. Então nós vamos estudar esses 2 capítulos, nós vamos buscar responder qual ensinamento, conhecimento sobre Deus que traz, né? E depois nós vamos também buscar essa resposta, qual doutrina fundamental nós vamos encontrar, né, nesses 2 capítulos. Amém? Então, dito isso, vamos entrar então no nosso estudo, como eu sempre tenho feito. Nós vamos dividir por partes e vamos ali explicar o que quer dizer aquela parte e depois eu vou ler na Bíblia, né? Nós vamos ler juntos na Bíblia para você conferir e por fim eu vou trazer alguma lição, alguma expressão que vai nos ajudar ainda mais a compreender, tá bom, irmãos? Então vamos lá, capítulo 23,
nós vamos ver do versículo 1 ao 10. É um capítulo grande, né? Tem 49 versículos, e depois o 24 tem 27. Então vamos lá. Primeira coisa que eu queria que os irmãos entendessem é o que cada capítulo está dizendo, tá, irmãos? O capítulo 23 vai trazer a figura, na verdade, tá, irmãos? É uma figura, é uma parábola, né, uma figura que Deus vai usar de duas irmãs adúlteras, tá? Então, basicamente, vai falar dessas duas irmãs adúlteras. E depois, o capítulo 24 vai falar do fim de Jerusalém, com a figura de uma panela que é colocado carne dentro dela, simbolizando a cidade de Jerusalém, num fogo, queimada e destruída. Então, duas coisas nós vamos estudar: a figura de duas mulheres adúlteras, representando Samaria e Jerusalém, e depois a figura de uma panela, né, com carne dentro, colocada no fogo, que na verdade está ali simbolizando o fim de Jerusalém. Deus então está usando o profeta para declarar essas duas coisas. Primeiro condena o pecado e depois vai falar da destruição, né, dessas duas cidades. Então vamos lá, versículo 1 ao 10, vai falar da primeira irmã, que chama Oolá. É o nome, tá, irmãos? É o nome. E vai falar, nesse sentido, de Samaria e da sua prostituição. O símbolo das mulheres, assim como a esposa de Ezequiel, que Deus mandou que ele tomasse como esposa, tudo isso são símbolos, tá? E lá na frente a panela também de carne é símbolo. Então, o que nós vamos ver do versículo 1 ao 10? Há uma das irmãs que chama Olá, que é Samaria, e vai falar das prostituições dela. Na verdade, elas são duas irmãs, Olá e Oholibá, né, representando as duas, Samaria e Jerusalém. Porém, essa primeira que vai ser falada dela é Olá, que é Samaria, e vai falar aqui a palavra que ela se entregou à prostituição com o povo assírio, adorando seus deuses, fazendo alianças políticas. E Deus, neste caso, vai entregar ao poder do assírio para destruí-la. Então é Deus ali usando o profeta para poder, de maneira figurada, falar da prostituição dessas duas cidades. Então agora vamos ler o texto. Veio a mim a palavra do Senhor, filho do homem, houve duas mulheres, filhas de uma mesma mãe, está vendo? Ó, aí por isso está falando de Samaria e de Jerusalém. Estas se prostituíram no Egito, prostituíram-se na sua juventude. Ali foram apertados os seus peitos e apalpados os seios da sua virgindade. Os seus nomes eram Olá, a mais velha, e Oholibá, sua irmã. Foram minhas e tiveram filhos e filhas. Quanto aos seus nomes, Samaria é Olá e Jerusalém é Oholibá. Prostituiu-se Olá, sendo minha. Está vendo, irmãos? Olha, é um adultério. Está vendo? Casado com ele, né? Ela prostituiu. Enamorou-se de seus amantes, dos assírios, seus vizinhos, que se vestiam de azul, governadores e sátrapas, todos jovens de cobiçar, cavaleiros montados a cavalo. Assim cometeu ela as suas devassidões com eles, que eram todos a flor dos filhos da Síria, e com todos aqueles de quem se enamorava. Com todos os seus ídolos se contaminou. A sua prostituição que trouxe do Egito não abandonou, porque com ela muitos se deitaram na sua juventude, apalparam os seios da sua virgindade e derramaram sobre ela a sua prostituição. Portanto, a entreguei na mão dos seus amantes, na mão dos filhos da Síria, de quem se enamorara. Estes descobriram sua vergonha, levaram seus filhos e suas filhas, mas a ela mataram a espada. Ela se tornou um provérbio entre as mulheres, e sobre ela executaram juízos. Primeira coisa, irmãos, que eu quero que os irmãos entendam, é que a linguagem aqui é pesada, né? Está falando de prostituição, e chega a falar coisa até pesada para as crianças, né? Mas é a Bíblia a Bíblia tem umas linguagens, às vezes, que a gente pensa, poxa vida, que linguagem pesada. E tudo isso para mostrar o nível que chegou de pecado. Aqui, quando vai falar de prostituição, de adultério, na verdade, está falando do pecado da idolatria. Eles idolatravam os deuses do Egito de tal maneira que se entregaram à prostituição. Então, a idolatria aqui, ela é política e espiritual. E foi ela que foi a ruína
do reino do norte que nós estamos falando. Lembra que uma se refere a Jerusalém e a outra se refere a Samaria. Lembrando os irmãos que lá no sul estava Jerusalém, o reino do sul. É o reino mais querido, mais amado por Deus até hoje, até os dias de hoje. E lá no norte, na parte de cima, estava Samaria, que era a capital de Israel. Um povo só, chamado Israel, agora está rachado no reino do norte e no reino do sul, mesma nação dividida. Por isso a profecia que nós encontramos desde Ezequiel, ela às vezes fica confusa, porque a gente pensa que está falando de Judá apenas, mas o Senhor está falando da nação inteira que estava dividida e estava rachada. Então a idolatria aqui se refere a Samaria. Então a palavra é direcionada Olá, que é Samaria, e a sua prostituição. A linguagem é pesada, está falando que ela prostituiu com os amantes da sua juventude, fala assim, foram apertados os peitos e apalpados os seios da sua virgindade. Por isso que eu falei, irmãos, é uma linguagem pesada, porque Deus quer atribuir ali o zelo e o ciúme dele. Ele diz aqui que enquanto ela estava casada com ele, ela se enamorou desses filhos da Síria. Ou seja, o que acontece, irmãos, uma pessoa casada se enamora com uma outra pessoa? Qual a palavra que a gente dá para isso? Traição. Então Deus está falando de traição, tá? E a linguagem, como eu falei para vocês, é muito pesada. Olha bem, verso 5, prostituiu-se sendo minha. É isso que, olha, guarda bem o versículo 5. Prostituiu-se, Olá, que é Samaria, a capital do reino do norte, lá onde estava Israel, no caso. Ele escreveu assim, prostituiu-se, Olá, sendo minha. Então, aí que está o peso do que Deus está dizendo. Deus está aqui, na verdade, explicando o porquê que ele estava punindo a Israel e punindo Jerusalém. E a gente sabe, irmãos, que Deus é um Deus ciumento, tá? Deus é um Deus zeloso, ele é um ciúme. Desde o início ele vai falar, quando ele vai dar a lei, ele fala, não tereis outros deuses diante de mim. Está vendo? Assim como um marido, né? Assim como um pacto de casamento, que a gente assume a fidelidade um com o outro, Deus está tratando da mesma forma, desde lá atrás. Ele não quer que a gente tenha outros deuses diante dele. Ainda que ele seja o Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, ele pode destruir qualquer outro Deus, ele nos dá a liberdade de escolha, e nesse relacionamento de Deus conosco, ele fala, olha, eu não quero que vocês tenham outros deuses. Então, quando a gente coloca outro Deus no nosso coração, nós estamos provocando um sentimento exatamente como um marido tem para sua esposa quando ela o trai, ou o contrário também, né? É o mesmo sentimento que uma esposa tem quando o marido trai ela. É um sentimento de amor, de cuidado, porém, ele também gera ciúme. E Deus fala o tempo todo, por causa do zelo dele, do ciúme. Então, guarda isso. Verso 5, prostituiu-se Olá, que é Samaria, sendo minha, enamorou-se de seus amantes. E fala quem? Dos assírios, que eram seus vizinhos. Então é isso que provocou a ira de Deus, o zelo dele, a raiva dele, né? Raiva mesmo, tá, irmãos? Porque Deus está falando que vai derramar sobre esse povo a ira dele. Amém, irmãos? Entendido? Então, ou seja, a idolatria política e espiritual foi a ruína do reino do norte, que é Samaria, capital de Israel, do reino que estava lá no norte, tá? Agora, do 11 ao 21, nós vamos ver Deus agora falar, né? O que ele tem a dizer da irmã mais nova de Olá, que é Oholibá, né? E aí, se a gente pensa que vai ser menos, vai ser pior, é o que nós vamos ver. É aí que a linguagem fica mais pesada ainda. Poxa vida, tão pesada que eu fico até com dificuldade de ler, mas eu preciso ler. A linguagem vai pesar, porque ele está tratando como se fosse a esposa dele, as esposas, na verdade, né, traindo ele com outro homem. E aí a linguagem vai descer aqui um pouco, né? Mas vamos lá. Verso 11 ao 21, aliás, deixa eu falar o que vai dizer, não é isso? É assim que eu estou fazendo. Então, do 11 ao 21, agora a palavra é direcionada para outra irmã, Oholibá, que é Jerusalém. Porém, é ainda pior, não vai melhorar e nem ficar igual, né? Por quê? Porque Oholibá, Jerusalém, né, vendo a destruição da irmã, que nós acabamos de ler, que é Olá, o que ele faz? Ao invés dela ver a destruição da irmã, e como a irmã destruiu, porque adorou outros deuses, se prostituiu, né, com os deuses, a política, as alianças espirituais e políticas da Síria, vendo isso, irmãos, em vez dela buscar melhorar, a Bíblia vai dizer para nós que ela fez pior
do que a irmã. Então a decadência é grande da nação ao toda de Israel. O norte errou, Samaria, e a parte de baixo, Jerusalém, que é o centro da adoração do povo de Israel até o dia de hoje. O que ele acontece? Ela faz pior, porque aí, enquanto a Ola foi procurar os assírios para toda a prática sorte e pecado, o reino do sul, que agora está falando dele, que é Jerusalém, vai procurar os babilônios, com toda a sua luxúria. E chega a lembrar até os tempos da escravidão no Egito. E a linguagem aqui, irmãos, fica muito pesada, como eu disse, porque a cidade se entrega aos desejos doentios dos amantes dela. Agora, enquanto a outra buscou o amante e se entregou, agora a Jerusalém, que é o lugar mais santo de Israel, sempre foi da nação de Israel, agora ela procura os babilônios e, na verdade, ela se entrega aos desejos doentios dos seus amantes. Uma coisa muito sem controle, né, descontrolada, digamos assim. Então, vamos lá, do 11 ao 21. Vendo isso, sua irmã, Olibá, nesse caso é o reino do norte, Jerusalém, melhor do sul, lá de baixo, né? Jerusalém, onde está Judá e tal. Vendo isso, corrompeu-se o seu amor mais do que ela, mais do que a irmã. E as suas devassidões foram maiores do que as de sua irmã. E namorou-se dos filhos da Síria, dos governadores e dos sátrapas, seus vizinhos, vestidos com primor, cavaleiros que andam montados em cavalos, todos jovens de cobiçar. Vi que se tinha contaminado, o caminho de ambas era o mesmo. Aumentou a sua prostituição, pois viu homens pintados nas paredes, imagens dos caldeus, pintados de vermelho, de lombos cingidos, tendo largos turbantes sobre a cabeça, todos com parecer de oficiais, semelhante aos filhos da Babilônia, da Caldeia, terra do seu nascimento. Ela se enamorou deles, está vendo, irmãos? Ao lançar sobre eles os seus olhos, e lhes mandou mensagens à Caldeia. Então vieram a ela os filhos da Babilônia, está vendo? Para o leito dos amores e contaminaram com a sua prostituição. E ela se contaminou com eles. Então afastou-se deles a alma dela. Assim, pôs à descoberta as suas devassidões e descobriu sua vergonha. Então a minha alma se apartou dela. Está vendo? Nesse ponto, então ele está falando aqui, Deus está falando que a alma dele se apartou dela, como se já tinha apartado a minha alma da sua irmã. Todavia, olha aqui, irmãos, que peso. Todavia, ela multiplicou as suas prostituições, lembrando dos dias da sua mocidade em que prostituíra na terra do Egito. Apaixonou-se dos seus amantes, olha que coisa, linguagem pesada, cujos membros são como os de jumentos, e cuja ejaculação é como as de cavalo. Assim, trouxeste à memória a luxúria da sua juventude, quando os do Egito apalpavam os teus seios, os peitos da tua juventude. Então, poxa vida, sabe, irmão, que eu falei para você ficar até com vergonha, mas está na Bíblia. Está vendo como é que Deus expressa isso aí, irmãos? Conhecimento sobre Deus. Lembra da nossa primeira pergunta? Qual é o conhecimento sobre Deus esses dois textos traz? Isso aqui traz muito conhecimento sobre Deus. Então, uma coisa que a gente já aprende, não está exatamente lá, mas os irmãos podem tirar do seu conhecimento, é que ele trata o relacionamento com o seu povo exatamente como o marido trata a sua esposa. Tá, irmãos? Então, o sentimento que o marido tem é o que Deus tem. Né? Aí a gente tem que entender que a prostituição aqui não é exatamente a prostituição sexual, mas ele dá um símbolo de sexual, para entender o nível que a nação e aquele povo estava buscando os prazeres da carne e não os prazeres espirituais. Porque nós temos uma luta muito grande, que Paulo deixou isso muito claro para nós, que é a luta da carne contra o espírito. O desejo do espírito é um, o desejo da carne é outro. Então isso é muito claro. Tanto que a Bíblia fala para não dar lugar à carne, não deis lugar à carne. E para a gente, explica como a gente foca no espírito e não na carne. E a gente luta isso 24 horas por dia. Então você aprende muito de Deus aqui. A gente vê lá no Novo Testamento, lá em Apocalipse, que o relacionamento do Senhor, da noiva, né, do Senhor com a igreja, é exatamente de um noivo com a sua noiva. A gente fala das bodas do Cordeiro, ou seja, o casamento do Cordeiro, que é Jesus com a sua noiva. Então, é um relacionamento conjugal, parecido com o relacionamento conjugal, onde a aliança tem duas partes, é Deus como noivo, como Senhor, e o povo, a nação, a raça humana como a noiva. E ele espera da noiva as mesmas coisas
que o noivo espera de uma noiva e que o marido espera da sua esposa. Não vou falar o mesmo que uma esposa espera do marido, porque não precisa, né, irmãos? Porque é a mesma coisa. Porém, aqui está falando de Deus. Então, de um homem que se apaixonou, casou, e a mulher aprontou com ele. Casou-se com duas mulheres, é claro, né, irmão? Porém, os irmãos têm que entender. No Velho Testamento, podia casar com duas? Sim, então não tem nada demais quando Deus vai usar a figura de duas irmãs, duas mulheres, duas irmãs ainda, né? Se está na Bíblia, um homem que casou com duas irmãs. Na hora que a gente pergunta assim é difícil, mas eu já pensei aqui, Jacó casou com duas irmãs, tá? Até ver que tinha nada a ver, apesar que ele queria casar com uma, né, irmãos? O sogro dele fez malandragem, mas ele pegou as duas mulheres, casou com ela bonitinho, e na verdade elas são a mãe da nação de Israel. Elas não, quando a gente vai estudar o judaísmo, e você sabe que eu gosto de estudar, com o rabino, eles não têm dificuldade nenhuma de saber que Raquel e Lia são as mães da nação, do povo, porque é verdade, não era uma, eram duas. Então não tem nada demais quando você lê a Bíblia e entende o tempo e o modo, o tempo que aquilo foi escrito e como foi escrito, e era uma coisa muito comum, tá bom? Porque senão a gente pega outra coisa, a outra pergunta é: quais doutrinas fundamentais a gente pode tirar? É aí que você tem que conhecer Bíblia, porque senão você sai daqui com uma doutrina que na verdade é uma heresia. Qual é a doutrina e heresia que você sairia daqui hoje? Pode casar com duas mulheres, porque Deus casou. Tá vendo, irmão? Porque que é bom estudar a Bíblia, mas estudar a Bíblia na raça, porque são essas falsas doutrinas que as pessoas saem. Ah, porque aqui está falando Deus, porque Jacó, então tá bom, então pode. Eu, poxa vida, tem que entender que tempo, como era, né? E a que tempo nós estamos hoje, e que se aplica aquilo daquela época hoje, tudo isso você tem que ter noção. Por isso que nós estamos falando de doutrina fundamental. É aquela doutrina que o Senhor deixou para nós, e que elas vão nos fazer verdadeiros crentes, verdadeiros cristãos, tá bom? Então, isso aí é o texto, né, que nós acabamos de ler. O que nós vamos encontrar no geral do 11 ao 22, então? Que Jerusalém, nesse caso, Olibá, que era a capital lá do reino de baixo, do reino do sul, onde está Judá, na verdade, ela não apenas repetiu as falhas, os erros da irmã dela, que é Olibá, que está lá em cima, né, que era cá no norte, que era Samaria, a capital de Israel, mas ela, o que ela fez? Ela intensificou os erros e os pecados que a irmã dela cometeu, né? Então, a gente vê que é como se Deus estivesse mostrando para nós também, né, irmãos, que quanto mais luz a gente tem, né, maior é a culpa, porque lembra que eu falei para vocês, o coração de Deus está em Jerusalém? O centro da adoração é Jerusalém, tudo é Jerusalém, mas agora ele vem falar de um julgamento de mais pecado para Jerusalém do que para Samaria lá em cima. Veja bem, o que a gente entende? Poxa vida, então é assim que Deus faz, né? E de fato é verdade, porque o juízo de Deus, ele começa dentro da própria casa dele, porque é onde o povo sabe da luz, sabe da verdade, é que é mais cobrado. Então a gente guarda esses ensinamentos para nós, para a gente poder sair aprendendo, né, com a Bíblia Sagrada. Do 22 ao 25, nós vamos ver Deus falando do castigo de Olibá, e depois ele vai terminar falando do juízo sobre as duas irmãs. Mas veja aí o castigo que o Senhor vai propor, do versículo 22 até o versículo 35. Deus vai declarar que os próprios babilônios, com quem Olibá, que é Jerusalém, se prostituiu, né? Nós vimos aqui que ela escolheu os babilônios para se prostituir, né? O que o Senhor vai fazer? Vai declarar que eles mesmos, ou seja, com quem ela se prostituiu, vai vir contra ela com muita violência. Foi quando Deus falou que ia levantar os próprios amantes dela, que iam envergonhar ela publicamente, né, e fazer todo tipo de escárnio dela, né, e ela ia acabar bebendo o cálice o cálice amargo da ira de Deus, ou seja, Deus não estava nada alegre, Deus estava zeloso, ciumento, porque ela estava fazendo aquilo. Então ela ia beber do cálice amargo da ira, né, o mesmo que a Samaria fez, que esse cálice amargo era a vergonha, destruição e o exílio, que era o que Deus estava falando o tempo todo que ia fazer. Então agora a gente vai ler do 22 ao 35, para você ver que está escrito aí, o castigo que Deus daria a ela. Por isso, aí está dizendo, por isso, ó Olibá, lembra que é Jerusalém. Assim diz o Senhor Deus,
eu suscitarei contra ti os teus amantes, está vendo, os babilônios, com quem ela prostituiu e pecou, dos quais se tinham apartado a tua alma, e os trarei contra ti de todos os lados. Os filhos de Babilônia e todos os caldeus, de Pegode, de Soá, de Coá, e todos os filhos da Síria com eles, jovens de cobiçar, governadores, sátrapas, todos eles, oficiais e homens de renome, todos eles montados a cavalo, virão contra ti com armas, carros e carroças, e com ajuntamento de povos, e se colocarão contra ti em redor, com grandes e pequenos escudos e capacetes. Eu te entregarei a eles para juízo, e eles te julgarão segundo os seus direitos. Porém contra ti o meu zelo, está vendo, irmãos? Olha, porém contra ti o meu zelo, tá? O ciúme mesmo, e usarão de indignação contigo, o nariz e as orelhas te tirarão, e o que de ti ficar de resto cairá a espada, teus filhos e tuas filhas eles te tomarão, e o que ficar será consumido pelo fogo. Também te despirão os teus vestidos, e tomarão as tuas joias de adorno. Assim farei cessar em ti a tua luxúria e a tua prostituição, iniciadas da terra do Egito. Não levantarás os teus olhos para que eles, não te lembrarás mais do Egito, pois assim diz o Senhor Deus, eu te entregarei na mão dos que odeias, na mão daqueles de quem enjoada te apartastes. Eles te trarão com ódio e levarão todo o teu trabalho, te deixarão nua e despida, te descobrirá a vergonha da tua prostituição, a tua luxúria e as tuas devassidões. Essas coisas farão a ti, porque te prostituíste após os gentios e contaminaste com os teus ídolos. No caminho da tua irmã andaste, por isso entregarei o seu copo na tua mão. Assim diz o Senhor Deus, beberás o copo da tua irmã, fundo e largo, servirás de riso e de zombaria, pois o copo leva muito, de embriaguez e de dor te encherás. O copo da tua irmã Samaria é copo de espanto e de desolação, e tu o beberás, esgotarás, depois o despedaçarás, e os teus próprios peitos arrancarás. Eu o anunciei, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor Deus, visto que te esqueces de mim e me lançaste para trás das tuas costas, também sofrerás consequências da tua luxúria e das tuas devassidões. Está vendo, irmãos? Então Deus aqui declara o porquê que Ele está fazendo e usa, de certa forma, de uma maneira para declarar, né, o quanto ele estava ali nervoso, irado, por causa do pecado, da prostituição, da forma como a nação que ele ama se envolveu com os deuses do mundo ao redor. E desde o Egito, na verdade, aqui está dizendo, ela já se contaminava. Então, quando Deus começa a falar de lugares, dos vizinhos, desde o Egito, está mostrando, irmãos, que esse juízo que Deus está derramando agora sobre Jerusalém e sobre Samaria, não é uma coisa repentina, que Deus não está sendo mal, assim, de uma hora para outra Deus resolveu ser mal, não, é coisa antiga, é coisa de anos, anos e anos e anos e anos, mostrando o quanto Deus tem paciência, Deus tem misericórdia, né, que Deus nos espera, né, que Deus é longânimo, né. Então o que a gente pega aqui de ensinamento? Aqui é muito sobre a justiça de Deus, porque aqueles com quem Jerusalém flertou, vamos chamar assim, que é uma palavra muito usada, aqueles com quem ela flertou, agora eles vão ser os juízes dela. Ela aqui chega a dizer que ela desistiu da prostituição, porque ela tomou nojo dos babilônios, só que Deus vai trazer aqueles que ela tomou nojo, e vai fazer os caras aprontar com ela, envergonhar, humilhar, ao ponto dela virar piada, né, para as nações ao redor. Então, ou seja, aqueles com que ela prostituiu, agora serão os juízes dela, né? Ou seja, Deus está entregando Jerusalém às consequências da própria escolha, porque ela escolheu pecar, pecou, enjoou do pecado, mas não voltou para Deus. Agora Deus vai trazer até ela aqueles com quem ela pecou, e eles vão ser os juízes dela, e as consequências são inevitáveis, né? Que Deus vai entregar a ela as consequências das escolhas dela. Coisa terrível, né, irmãos? Mas é outro conhecimento de Deus, né, irmãos? Que a gente faz as nossas escolhas, Deus assina por baixo, né? Deus assina por baixo. Eu já falei isso várias vezes aqui, olha, irmãos, você escolhe o caminho que você quer, e Deus vai te dar apoio. É como se Deus falasse para você assim, olha, eu vou te apoiar no que você escolher.
Se você fala, eu quero é Deus, Ele te apoia. Se você falou, não quero mais ver o Senhor na minha frente, Ele te apoia também. É como se Deus assinasse embaixo daquilo que a gente escolhe. Porém, o que nós estamos vendo é que, nem que seja a longo prazo, as consequências ela vêm, se a gente não mudar a escolha. É aquela frase que eu falei para vocês, nossas últimas atitudes anulam todas as primeiras. Você pode ter sido bom até hoje, mas se daqui a pouco você bengar, Deus esquece tudo de bom que você fez, e agora você zera a sua conta, você começa outra caminhada. Aí se lá na frente você resolve mudar de vida, pede perdão, muda de vida, Deus esquece tudo de ruim que você fez, e começa outra vez, e assim Deus vai levando a gente, né? Um dia a gente está lá em cima, outro está aqui embaixo. Esperto é aquele que aprende de Deus, sabe como Deus age, e tenta de todas as formas, ir bem reto, né, com o Senhor, olhando sempre para Jesus. Por quê? Porque Deus vai permitir a gente fazer a escolha. A minha, você, Deus sempre vai permitir a gente escolher, mas Ele vai trazer a consequência mais cedo ou mais tarde, tá, irmãos? Hoje mesmo, conversando com uma pessoa, chegou nesse assunto, nesse ponto, né, de como a gente colhe em algum momento aquilo que plantou, né? A gente colhe em algum momento aquilo que plantou. Ainda que Deus seja muito bom, seja misericordioso, Ele não pode impedir a verdade de nos dar liberdade para escolher, né? Ele deixa a gente escolher, então ele fez isso, fez a gente livre para escolher. Porém, Ele não pode nos impedir também de colher aquilo que a gente plantou. Então, você planta, você vai colher. E aí é onde a gente tem que conhecer Deus, para saber que esta é a lei de Deus. Planta, colhe. Não importa o que, plantou, colheu. Não tem como Ele mudar, porque Ele é muito justo, então Ele criou esse princípio. Então, Ele não vai poder mudar, né, esse princípio. Demora anos, como nós vimos, mas a colheita vem. Poxa vida, hein, irmãos? Melhor a gente começar a plantar coisa boa, né, irmãos? Plantar coisa boa, para que o Senhor nos ajude e tenha misericórdia. Então, essa conversa, a pessoa falando, pastor, eu imagino que eu estou colhendo, né? E aí, eu pude ajudar a pessoa, concordando com ela, olha, pode ser sim, porque plantou, colheu, mas agora a gente precisa contar com a misericórdia de Deus, o perdão de Deus, que nos deixa colher, mas também nos permite plantar. Deus é maravilhoso. Quando a gente caminha lá para o lado de Cuiabá, como eu vou lá na casa da Daniela, passando lá, Uberlândia, para lá assim, né, já começa a ser lugar de plantação, muita plantação, soja. Você olha assim, você só vê fazenda de soja, dependendo da época do ano, né? Soja, milho, algodão, tudo isso a gente vê lá, né? Mas o que eu queria dizer para vocês? É que é impossível plantar e colher ao mesmo tempo. Ou você só planta ou só colhe, né? Então a gente vê, não tem como plantar e colher. Porém, na vida espiritual, enquanto você está colhendo coisa ruim que você plantou lá atrás, você pode plantar coisa boa. É um segredo. Sabia, irmãos? É um segredo, um segredão sobre Deus. Deus é tão justo que você planta e colhe. Então, enquanto você está colhendo as coisas do seu passado, que você plantou e não teve jeito, né? Não teve jeito, Deus não mata a planta que a gente coloca lá, não. Então, assim, enquanto eu estou colhendo aquilo que eu plantei de ruim, é hora de eu preparar uma nova colheita. Porque acontece o seguinte, quando a gente viaja para aqueles lados de lá, a gente vê. Depois que o cara colhe, sabe o que fica para trás, irmão? Fica para trás um branco estranho, esquisito. Às vezes, dependendo da planta, fica lá, o milho, por exemplo, ele sai cortando aqui a máquina, sai cortando aqui, tem umas máquinas só à frente dela, desse tamanho assim, sai cortando aquilo tudo. Lá para o lado do Pará deve ter também, né, irmão? Para o lado do Pará deve ter essas plantações grandes, irmão Francisco. Para o lado do Pará tem também, né? Aqui a gente não conhece as máquinas, não. Um monstro de máquina, que sai 5 delas, uma do lado da outra, assim, sai colhendo. O que fica para trás, irmão? Fica para trás um branco mesmo, que quando é milho, por exemplo, ela sai e larga aquele pedaço do milho, que o milho não é alto igual a gente está acostumado com esse milho grandão, é aquele baixo. Aí sai para trás, fica aquele trem feio. Ali não tem nada que se presta, né? Assim, nada que se presta. Então a gente tem que ser esperto. Quando a gente colhe o que plantou ontem, a gente planta hoje para colher amanhã. Amém, queridos? Então, quando eu colho aquilo que é inevitável e eu preciso passar por ele, eu começo a plantar no reino de Deus, plantar no Espírito, plantar na fé, na obediência, plantar naquilo que agrada a Deus, porque eu sei que Deus não vai fazer a planta que eu colhi lá atrás produzir para sempre. Colheu o fruto, vamos para frente. Agora, o problema é que às vezes a gente está colhendo fruto ruim que plantou e continua plantando fruto ruim. Continua plantando na carne, na raiva, na briga, na contenda, no ódio, né, irmãos? Continua plantando. E essa é a mensagem que a gente precisa aprender, né? Que Deus, na sua justiça, Ele faz isso, né? Ele é justo no seu juízo, Ele é muito reto,
mas Ele é misericordioso, Ele sabe que essa colheita vai durar para sempre não, enquanto a gente planta. Então a gente precisa ficar sábio mesmo na presença do Senhor, para a gente começar a colher aquilo, né, que honra e glorifica o nome do Senhor. Terminando o capítulo 23, aí o Senhor vai falar sobre o juízo sobre as duas irmãs, que são Samaria e Jerusalém. Ele vai falar que ambas as irmãs derramaram sangue, o pecado das duas era o mesmo, derramaram sangue, profanaram o santuário, violaram o sábado santo do Senhor, e aí Deus vai ordenar que elas sejam julgadas por adultério e assassinato. O povo, então, vai ver que elas foram punidas, por causa das suas abominações públicas e ocultas. Deus está punindo elas pelo que elas fez de pecado que todo mundo viu, e também de pecado que elas fizeram invisível, coisas escondidas, as ocultas. Nós vimos lá atrás que dentro do templo tinha uma parede oculta, e dentro daquele templo tinha vários deuses, imagens que o povo, enquanto adorava a Deus no altar do Senhor, tinha um cômodo lá que os anciãos e os sacerdotes iam lá adorar as imagens. Então, assim, Deus aqui está trazendo isso, olha, vocês estão sendo punidos pelos pecados públicos e também pelos ocultos. Aí a gente pega outro aprendizado de Deus, que Deus conhece o que a gente faz publicamente, mas também conhece o que a gente faz em oculto. Aí, tá vendo? Aí você vai crescendo, você vai pegando, vai, poxa vida, esse é Deus. Então não tem que ficar dando satisfação para o homem, tanto quanto eu tenho que dar satisfação para Deus, porque Ele conhece também o oculto. Talvez, publicamente, você não seja uma pessoa tão boa. Olha bem, guarda o que eu estou dizendo. Talvez, publicamente, os outros te olhem e você não é tão bom. Mas, quem sabe, aqui dentro, você é um cara bem bom, uma mulher bem boa, que está buscando a Deus, está clamando, e Ele conhece o seu oculto. A gente só vê o que está por fora. A gente julga o que está por fora. De vez em quando a gente quebra a cara, né, irmãos? Não é? De vez em quando a gente quebra a cara porque julga as pessoas por fora. A gente pensa que a pessoa é um tipo, depois você vê que é outra. Porém, Deus não comete esses erros, essas falhas. Deus vê o interior. Então, a grande lição é essa. Deus está punindo as duas irmãs pelas abominações públicas e também as ocultas. Deus vê tudo e está vendo tudo que faz, né? De vez em quando a gente vê pessoas na Bíblia que a gente julga má, e lá no fundo Deus olha elas como pessoas íntegras, né? De coração, porque o modo de Deus ver é diferente do que a gente vê. Então vamos ler do 36 ao 49, para a gente ver Deus mostrando que as duas derramaram sangue, profanaram o santuário, violaram o sábado, e Deus está ordenando que elas sejam julgadas pelo adultério e assassinato, e mostrando que elas estão sendo punidas pelas abominações que elas fizeram publicamente e fizeram em oculto também. Então diz assim, 36 para baixo: disse-me mais o Senhor, filho do homem, julgarás a Olá e a Olibá? Mostra-lhes, pois, as suas abominações. Aí começa a dizer, elas adulteraram e sangue se acha nas suas mãos. Com seus ídolos adulteraram. Está vendo, irmãos, que quando eu falei para vocês lá que a cena de adultério, de prostituição, não era exatamente conjunção carnal. Era Deus se colocando como marido, que as esposas adulteraram com homens, e fez até detalhes sobre como é que era, mas era algo muito além disso. Era adultério espiritual, prostituição espiritual. Então ele fala aqui, com seus ídolos adulteraram, e até os seus filhos de mim, que me geraram, fizeram passar pelo fogo para os consumirem. Ainda isto me fizeram, olha aí, contaminar o meu santuário no mesmo dia e profanar os meus sábados. Havendo sacrificado seus filhos aos seus ídolos, vieram ao meu santuário no mesmo dia. Está vendo, irmãos? Ou seja, ia lá, matava as crianças, passando pelo fogo, e no mesmo dia vinha para o santuário. Irmãos, isso é terrível. O que Deus estava dizendo? Que o povo estava tratando ele agora como qualquer coisa mesmo. Fazia erro lá e vinha para cá, depois ia para lá, depois vinha para cá. Aí eu só queria fazer um paralelo parando aqui. Como é que estão as igrejas hoje, irmãos? Será que as nossas igrejas estão caminhando diferente? Ou será que a gente às vezes não vai lá, prostitui com os pecados do mundo, e vem para a igreja, está tudo tranquilo, e depois a gente volta para lá e vem para cá? Não é? Só para a gente pensar, né? Repetindo, verso 39, havendo sacrificado seus filhos aos ídolos, vieram ao meu santuário no mesmo dia e o profanaram. Assim fizeram no meio da minha casa. Além disso, mandaram vir uns homens de longe, os quais fora enviado o mensageiro, e vieram. Por amor deles te lavaste, pintaste os teus olhos,
e te ornaste de enfeites, e te assentaste sobre um leito de honra, diante do qual estava uma mesa preparada, sobre a qual puseste o meu incenso e o meu óleo. Olha bem que mistura. Ouvia-se ali a voz de uma multidão satisfeita, e com homens de classe baixa foram trazidos beberrões do deserto, os quais puseram braceletes nas mãos delas e coroas do esplendor das suas cabeças. Então disse a envelhecida em adúlteros: agora de veras se contaminarão com ela, e ela com eles. E se deitaram com ela, como quem deita com uma prostituta. Assim entraram a Olá e a Olibá, mulheres infames, de maneira que homens justos a julgarão, como se julgam adúlteras, e como se julgam as que derramam sangue, pois adúlteras são, e sangue há nas suas mãos. Assim diz o Senhor Deus: farei subir contra elas uma grande multidão, e as entregarei ao tumulto e ao sangue. A multidão as apedrejará e as matará à espada, e seus filhos e suas filhas trucidará, e as suas casas queimarás ao fogo. Assim farei cessar da terra a perversão, para que sejam advertidas todas as mulheres, e não imitem o vosso comportamento pervertido. O castigo da vossa perversão carregarei sobre vós, levareis os pecados dos vossos ídolos, então sabereis que eu sou o Senhor. Pesado, né, irmãos? Então ele está fazendo o sofrimento vir sobre o povo, e sempre está terminando dizendo assim: então vocês vão saber que eu sou o Senhor. Então existe duas maneiras de saber que Deus é o Senhor, irmãos. Enquanto Ele está calmo, Ele está bom, Ele está nos falando, nós estamos ouvindo, nós somos abençoados. E a outra é quando Ele desce o porrete, igual nós estamos vindo. Vez por outra Ele está falando: eu vou fazer isso, fazer aquilo, eles vão sofrer muito, e então eles vão saber que eu sou o Senhor. Poxa vida, hein? Que dura maneira de saber que Deus é Senhor, né, irmãos? Eu prefiro saber que Deus é o Senhor na beleza do dia a dia, na bondade dEle, no amor, na misericórdia. Amém, queridos? Então, o que a gente pode pegar desse capítulo? Que o pecado que começa em segredo, termina em vergonha pública. Porque tudo que esse povo fez foi, de certa forma, em segredo. Foram anos e anos e anos e anos de pecado, desde o Egito, né? E tudo começou de forma escondida, não tem nada a ver, né? Você lembra da frase, não tem nada a ver? Né? A gente já falou muito sobre isso, né? Porque isso não tem nada a ver, né, e tal. Foi assim, foi durando anos, mas porém isso terminou com vergonha pública, porque Deus, quando Ele faz o seu juízo, né, o juízo de Deus é terrível, na verdade, né? O juízo de Deus não é misericordioso com aquele que insiste em caminhar no pecado. Não há misericórdia, irmãos, para aquele que insiste em caminhar no pecado. Esse é um outro conhecimento de Deus. Não há misericórdia para quem rejeita a Deus. Misericórdia há para quem corre para Deus. Ele não lança ninguém fora que corre para Ele, mas quem insiste em correr dEle, não há misericórdia, porque Ele é justo demais, diferente de nós, né, do nosso juízo. Então isso é muito, muito sério nos dias de hoje, tá, irmãos? Nos dias de hoje é muito sério, porque não se tem ensinado sobre um Deus que desagrada do pecado. Tem ensinado um Deus, né, que praticamente não importa. Não assusta não, eu que soprei aqui, tá? Soprei para um bicho que pousou aqui nos meus óculos. Então, a gente não tem escutado muito de um Deus que desagrada do pecado. A gente só tem escutado de um Deus que dá coisas, Deus é bom, né? Vem para Deus, é isso mesmo. A gente vê cada absurdo doutrinário desfazendo de um Deus que é totalmente diferente, né? Deus não é nada do que esse povo diz, então a gente precisa aprender, né, com Deus. Agora vamos lá no capítulo 24, que vai falar de uma panela, na verdade um caldeirão em fogo, né, e com carne dentro, né? E de certa forma, nós vamos ver também Ezequiel sendo usado como símbolo, porque para simbolizar o luto e o sofrimento, Deus vai tirar a vida da mulher dele. Lá atrás Ele mandou ele casar, ele casou, bacaninha. Agora Deus vai usar ele como exemplo e vai falar: ó, você vai perder sua mulher. Porém, vai falar: ó, você não vai chorar, você não vai ter luto, você não vai ter nada disso. Você vai aguentar firme, você vai perder sua mulher como sinal. Hein? Muitas vezes a gente não olha a desgraça na vida dos outros e logo vai falando que é diabo, é diabo, é diabo, é diabo. Então nós vamos aprender uma coisa sobre Deus, que Deus usa às vezes os seus servos e a vida dos seus servos para seguir de lição e transmitir uma mensagem que Ele quer. Então, por isso que é muito complicado quando a gente julga os outros. Quando a gente julga alguém que está sofrendo, alguém que está passando por uma situação, porque o Deus, na sua soberania, Ele usa a sua vida, a minha vida, o seu sofrimento, o meu sofrimento, para ensinar algo.
Isso é Deus. Porém, essa pregação que tudo dá certo, tudo dá bom, ela é totalmente contrária, porque pode ser que não dá bom. E se não der bom? Você está preparado para entender que tem um propósito de Deus naquilo que está dando errado? É as lições sobre José, que nós vamos pensar na semana que vem. Poxa vida, vamos começar a estudar sobre José. Não exatamente a vida de José, mas alguns aspectos da vida de José. E o que a lição quer muito dizer para a gente é que do sonho à bênção tem um caminho, e o caminho talvez possa ser jogar a gente lá embaixo. José estava bem na casa do pai dele, foi vendido pelos irmãos dele que tentaram matar, foi lá para baixo. Na hora que ele estava lá embaixo, foi vendido como escravo, não estava bom ainda não, virou escravo na casa de Potifar. Mas lá em Potifar ele prospera, ele vai para cima. Quando ele está no topo na casa do Potifar, o Potifar pega, a mulher do homem apronta com ele dá com José, José vai, escapa, vai para uma situação pior, ele vai para a cadeia, para a prisão. E lá na prisão, você não escuta o José murmurando, ele não reclama, ele está numa boa, vivendo a vidinha, acabou caindo na graça do carcereiro, começou a ser um líder ali, ajudando o carcereiro. De repente, Deus usa ele para interpretações, ele ainda interpreta, ainda fica preso. Quando o cara lembra dele, ele sai da prisão. No amanhã, ele acorda como prisioneiro. Naquele mesmo dia, ele se torna o grande, o maior líder do Egito, só Faraó acima dele. Que coisa estranha mesmo, o cara está lá em cima, está lá embaixo, está lá em cima, está lá embaixo. Está lá na ralé, se torna o maior no Egito, e aí ele morre lá no topo. Então a gente precisa entender a desgraça na vida do outro, não julgue, porque pode ser Deus usando aquela vida para falar, né? E às vezes, essa teologia que está imperando no mundo, principalmente no Brasil, é uma teologia onde não pode entrar os processos de Deus na nossa vida. Porque sofrimento, luto, perda, tudo é contrário ao que eles estão ensinando sobre Deus. Isso você não vai encontrar em lugar nenhum da Bíblia. Um exemplo de luta e sofrimento é Jó. Poxa vida, mas será que Jó teve que perder aquilo tudo para depois Deus dar para ele 2 vezes mais do que ele tinha? Porque Jó 42 termina dizendo, enquanto Jó orava pelos seus amigos, Deus lhe deu duplicadamente tudo que tinha. Processo, é Deus. Porém, essa teologia tem desfeito a Bíblia e desfeito Deus de tal maneira e nos ensinando algo fora da Bíblia. Está nos afastando, irmãos, de Deus, da Bíblia, e nos apresentando um ser que eu não sei onde eles encontraram ele, né? O Deus da modernidade, não o Deus da Bíblia, tá? Então vamos entrar lá, do 1 ao 14, então nós vamos começar a ver a parábola do caldeirão, da panela, né? E nós vamos encontrar a morte da esposa de Ezequiel como algo de Deus, né? Verso 1 ao 14 vai falar a palavra do caldeirão. No 10º dia do mês, no 10º dia do 10º mês, na verdade é a data da invasão final de Jerusalém, Deus manda Ezequiel apresentar a parábola de um caldeirão, uma panela de carne, que é a cidade colocada sobre fogo. Lembra que eu falei para vocês que toda vez que a gente vê na Bíblia, nesses livros proféticos, sobre fogo, sobre espada, está falando de juízo de Deus executando o mal por causa do castigo. Deus está punindo. Então aqui você vai ver uma panela cheia de carne com fogo, né? Juízo. A panela simboliza Jerusalém cheia de impureza. E o fogo é aumentado até consumir tudo, porque Deus está falando de juízo, tá, irmãos? Então nós vamos ler do 1 ao 14, para você acompanhar isso, tá, irmãos? Veio a minha palavra do Senhor, no 9º ano, no 10º mês, aos 10 do mês. Filho do homem, escreve o nome deste dia, deste mesmo dia, porque o rei da Babilônia se aproxima de Jerusalém neste dia. Está vendo? Está falando que é neste dia, e pôs a data lá em cima. Propõe uma parábola à nação rebelde e diz-lhe, assim diz o Senhor Deus, põe a panela para esquentar, põe-na, derrama-lhe água, ponha dentre dela os pedaços de carne, os melhores pedaços da coxa, da espádua, enche-os de ossos escolhidos, toma o que há de melhor no rebanho, empilha lenha debaixo da panela, faze-a ferver bem, está vendo? Faça ferver bem, e cozinhe-se dentro dela os seus ossos. Portanto, assim do Senhor Deus, ai da cidade sanguinária, da panela enferrujada, cuja ferrugem não saiu dela, tira dela a carne pedaço a pedaço, não cai a sorte sobre ela, pois o seu sangue está no meio dela, sobre uma penha descalvada ela o pôs, não o derramou sobre a terra para cobrir com pó, para fazer subir indignação, para tomar vingança.
Eu pus o seu sangue numa rocha nua, para que não seja coberto. Portanto, assim diz o Senhor Deus: ai da cidade sanguinária, eu também farei uma grande fogueira. Amontou a lenha, acende o fogo, ferve bem a carne, engrossando o caldo, que os ossos sejam queimados. Então porás a panela vazia sobre as brasas para que ela aqueça. Brilhe o seu cobre, fundam-se as suas impurezas e se consuma a sua ferrugem. Foram vãos todos os esforços, não saiu dela a sua muita ferrugem, nem mesmo pelo fogo saiu. Na tua imundícia está a luxúria, pois eu quis purificar-te e tu não te purificaste. Nunca mais serás purificado da tua imundícia, enquanto eu não tenha satisfeito sobre ti a minha indignação. Eu, o Senhor, o disse, será assim, e o farei. Não tornarei atrás, não pouparei, nem me arrependerei, conforme os teus caminhos e os teus feitos te julgarão, diz o Senhor Deus. Está vendo? Então Deus está dizendo por que ele está fazendo, tentou purificar, ela não quis, então agora ele desanimou, ele desistiu. Ele não vai fazer isso, e ele não vai voltar atrás. Na verdade, os inimigos de Jerusalém, os inimigos de Israel, serão os que o Senhor vai usar para julgá-los, né? Para trazer sobre eles o juízo. Isso mostra para nós, então, no 1 ao 14, irmãos, que o juízo é irreversível. Deus está falando que não tem jeito, ele vai fazer isso mesmo, não vai voltar atrás. Ele fala, eu não pouparei, nem me arrependerei. Verso 14, eu não pouparei, nem me arrependerei. Então, nesse sentido, não existe intercessão, não existe oração, não existe mais nada que se possa fazer, a nação, né, vai ter que passar por isso, o juízo é irreversível, né? Ou seja, assim como quem aqui já cozinhou uma panela de carne, colocou fogo e largou o que tem para lá, não no ponto que chegou aqui, porque aqui falou que chegou a secar os ossos, de tanto tempo que ficou. Mas quem já deixou uma panela de carne para lá, quando se assustou, aquele já não tinha mais água, não tinha mais nada, estava tudo queimado, né? Alguém já fez isso aí? Já, né? Até certo ponto que a carne está lá, dá para comer, mas depois disso, nem para comer dá mais, irmãos, que ele vira um pedaço de pedra, né, duro, e um caldo fica escuro, já não serve para mais nada, não tem mais caldo, vira lá, é tipo carvão, e aí não dá para comer. Então é isso que Deus está fazendo, né, que chegou num ponto irreversível, não dá para aproveitar, né, nada das duas nações, o negócio é jogar fora, né, é hora, no caso, de quebrar, né, Deus está falando, é isso aqui, o pecado está tão grudado, né, está tão grudado, que nem dá para ferver mais para limpar, né, está tão grudado o pecado, não dá para ferver para limpar, é hora então o quê? De quebrar, né, não é? A gente chega num ponto que não dá para nem água, então a gente vai lá, quebra aquilo, né, e depois põe uma água lá e larga aquela água lá, com o tempo soltar aquilo. É o que Deus está querendo dizer nesse símbolo da panela, tá, irmãos? É uma coisa muito pesada. 15 ao 18, aí vai falar da morte da esposa dele. É uma parte assim, né, uma parte trágica. O que Deus diz? Deus diz para ele, olha, eu vou tirar de ti, com um golpe, o deleite dos teus olhos. Ele estava falando da mulher dele, olha, sua mulher vai morrer assim, pão, do nada, né? E aí a esposa dele morre, naquele dia que Deus fala, no mesmo dia ela morre. E Deus vai ordenar para ele que ele não podia chorar, não podia ter luto, não podia fazer nada. E nem lamentar, como é de costume lamentar quando alguém morre. Então, hoje em dia, quando a gente vê aí um povo vivendo luto aí eterno, né? Poxa vida, tem gente que morre familiar e fica aí anos e anos de luto. Eu sempre falei, o luto ele é saudável, mas ele tem que durar muito pouco. Porque o luto é o tempo que você tem para ficar triste porque perdeu alguém. Mas você não pode ficar triste 1 ano, 2 anos, 3 anos, com algo irreversível. Não vai ter jeito de voltar a pessoa que morreu. Foi e acabou. Então, aceitar a morte e viver o luto um pouquinho e deixar ele passar, é aceitar o plano de Deus, é aceitar que Deus tem um poder, Ele é soberano. Então, quem fica lutando com luto aí, aqui na igreja, às vezes tem pessoas que continuam de luto até hoje, de vez em quando eu falo, não faz isso, já levou, não vai voltar. Tenha esperança que um dia poderemos encontrar na glória. O luto tem que ser saudável. E aqui a gente está vendo que nem luto o profeta podia ter, você não vai nem reclamar, né? Do 15 ao 18 está assim, veio a minha palavra do Senhor, olha só, filho do homem, eu tirarei de ti o deleite dos teus olhos de um golpe, mas não lamentarás, não chorarás, nem te correrão lágrimas. Geme em silêncio, não tomes luto pelos mortos, ata a cabeça do teu turbante,
põe as tuas sandálias nos pés, não cubra os teus bigodes e não comas o pão dos homens. Falei ao povo a minha palavra pela manhã, e à tarde morreu a minha mulher. Na manhã seguinte, eu fiz como se me ordenou, ou como me deu ordem. Poxa vida, tem gente que pensa que vida de profeta é fácil, hein? Está vendo, irmãos? O que nós vamos ver aqui nesses versículos? Que assim, né, Deus está querendo dizer que vai acontecer com Jerusalém. O povo vai perder o deleite dos olhos, né, que é o templo. Lembra que eu falei para você que o centro da adoração é Jerusalém? E o templo? Até hoje os judeus esperam em construir o templo outra vez, que é o centro da adoração. Por isso que eu falei para vocês, o judeu não tem templos. Você não vai encontrar templo de judeu em lugar nenhum do mundo. Para o judeu só existe um templo, é esse, e é aquele que lá em Jerusalém foi destruído. E é lá que eles pretendem construir outro templo. Você vai encontrar, espalhado pelo mundo, sinagoga, que na verdade é isso que nós fazemos mais ou menos aqui. Quando a gente chama isso aqui de templo, na verdade deveria ser algo mais próximo da sinagoga, onde todo mundo senta, onde a gente canta, onde tem alguém que sobe no púlpito, lê a Bíblia e fala, e bacaninha. Isso não existe no templo. Em lugar nenhum da história você vai ler que no templo tinha isso. O templo tinha o pátio, né, o lugar que todos podiam ir, o lugar santo, o santo dos santos, que lá dentro tinha a arca com a imagem do querubim. É aquilo que é o templo, até hoje é, né, e será. Então o judeu não tem templo, o judeu não vai no templo, porque não existe templo. Desde o dia que o templo foi destruído, lá para o ano 70, mais ou menos, depois de Cristo, né? O Império Romano destruiu aquilo tudo, aquela região foi devastada, nunca mais o povo teve templo. Naquele dia cessou-se o serviço do templo, o serviço sacerdotal. O povo espera voltar. Eles têm a linhagem de Arão, tudo direitinho, espalhado pelo mundo. Está todo mundo esperando. Construiu o templo, já tem os sacerdotes que vão fazer funcionar o serviço do templo, como era naquela época, a mesma linhagem, tudo igualzinho, né? Ou mais para próximo, imagino, né? Então, não existe templo. Então, a gente precisa pegar isso aqui e entender. Jerusalém é o centro da adoração, sempre foi, e é ainda, né? E é ainda. Então, quando vai citar o exemplo que eu vou tirar o deleite dos teus olhos, Deus está falando assim, que a mulher dele ia morrer. Porém, o deleite dos olhos da nação não é uma mulher, é Jerusalém, é o templo, que até hoje o povo chora por ele não ter, né? E na verdade, não vai ter, Deus está dizendo que vai fazer isso, não terá tempo nem de lamentar, nada disso, trauma, essas coisas que a gente carrega hoje, porque Deus queria que o povo de Jerusalém sofresse a perda. E aí a gente vê o cumprimento de uma profecia, né, irmãos? Nessa interpretação, isso aconteceu lá para o ano 70, quando o templo foi destruído. O povo não tem mais culto, não tem mais nada, e sendo que o templo é o centro de vida, o coração do povo de Israel, então desde aquele dia estão sem um lugar. Por isso eles vivem espalhados pelo mundo, eles vivem sofrendo, lamentando, porém o povo continua distante, né, do Senhor, né, irmãos? Agora eu vou fazer uma pergunta assim, que é BD, todo mundo sabe. O templo foi destruído antes ou depois de Jesus? Jesus chegou a tentar no templo, né? Foi depois. Então você vê que essa destruição, dentro dessa interpretação aqui, ela aconteceu depois, essa destruição para sempre, né, do templo, né? Vamos seguir então, e vamos lá no 19 ao 24, que nós vamos então entender, Deus vai explicar por quê, né? Que Ezequiel é um sinal, porque o povo vai perguntar para ele, por que está acontecendo, rapaz? Sua mulher morreu, você não ficou de luto? Aí ele vai explicar, né? Ele vai responder que a sua vida se tornou um sinal, que assim como ele, o povo vai ficar em choque diante da destruição de Jerusalém, sem conseguir reagir, né? Você está pronto, irmão? Você está pronto, irmã, para ser instrumento de Deus nas situações mais difíceis como assim? Eu não quero que ninguém aqui perca alguém, morra alguém para você ser exemplo. Mas até onde a gente está disposto a entregar o nosso coração para ser exemplo, né? Para ser instrumento? Isso é muito sério, né, irmãos? É muito sério. Mas não é o que eu estou dizendo que seja na sua vida, mas é para a gente notar que Deus, quando nos escolhe e nos usa, Ele coloca a gente sob certas situações, né? Então, é isso que vai acontecer. Vamos ler então do 19 ao 24, e assim nós estamos quase encerrando, né? Então o povo me perguntou, não nos farás saber o que significa essas coisas que você está fazendo? E eu disse, veio a mim a palavra do Senhor, diz a nação de Israel, assim diz o Senhor Deus, eu profanarei o meu santuário, está vendo, irmãos? Profanarei o meu santuário,
a glória da vossa fortaleza, o deleite dos vossos olhos e o anelo das vossas almas. Os vossos filhos e as vossas filhas que deixastes cairão a espada, e fareis que o que eu fiz, não cobrireis os bigodes, não comereis o pão dos homens, tereis na cabeça o vosso turbante e as vossas sandálias dos pés, não lamentareis, nem chorareis, mas definhareis nas vossas iniquidades, e gemereis uns com os outros. Assim, vos servirá Ezequiel de sinal, conforme tudo o que ele fez fareis. Quando isso suceder, então sabereis que eu sou o Senhor. Está vendo, irmãos? Então, o que a palavra está mostrando? Ele está explicando, né? Que há momentos, né, em que o juiz de Deus ele é tão severo, que ele causa, na verdade, né, pranto, causa silêncio, causa aquele choque na gente, e a gente, né, tem que estar pronto. O que Deus tem preparado para um povo e para uma nação? Né, que Deus tenha misericórdia da nossa nação brasileira. 25 ao 27, para encerrar, aí, ao mesmo tempo que o Senhor manda que ele responda dessa forma, né, que o povo ia passar por tudo isso, ia gemer, mas tudo isso em silêncio, assim como ele passou o luto, agora Deus vai falar para o profeta quebrar o silêncio. Deus diz que quando vier a notícia da queda de Jerusalém, Ezequiel então deveria abrir a boca e falar ao povo, marcando o início de uma nova fase da profecia, voltada para a restauração do povo, né, a restauração da nação, a restauração futura. Diz assim, verso 25, e quanto a ti, filho do homem, não sucederá que, no dia em que lhes tirar sua fortaleza, a alegria do seu ornamento, o deleite dos seus olhos, e o desejo dos seus corações, e dos seus filhos e suas filhas, nesse dia virá ter contigo algum que escapar para te dar notícia? Aí ele fala, nesse dia se abrirá a tua boca para com aquele que escapar, falarás e por mais tempo não ficarás mudo, assim virás a ser para eles um sinal, e saberão que eu sou o Senhor. Amém, queridos? Então ele manda o silêncio, depois ele vai mandar falar. E isso é um tempo de transição, irmãos, porque depois que a destruição for completa, com a destruição de Jerusalém e do templo, né, aí vai começar um novo tempo, vai começar, na verdade, um tempo de esperança, um tempo em que o povo vai crer, né, e buscar mais ao Senhor. Então, isso aqui agora marca para nós o fim da primeira parte que nós falamos, do 1 ao 24, que vai falar do julgamento sobre Judá e Jerusalém. Então, aqui quando Deus fala, nesse dia abrirá a tua boca para com aquele que escapar, vai falar por mais um tempo, não ficarás mudo, assim virás a ser para eles um sinal e saberão que eu sou o Senhor. Então agora também abre um novo tempo de profecia, em que o Senhor vai falar do julgamento das nações vizinhas. Até aqui ele falou de Jerusalém e de Judá. Agora ele vai começar a falar para as nações vizinhas de Judá e de Jerusalém. É um tempo de sofrimento, né, irmãos? Então vamos lá, o que nós podemos aprender sobre Deus nesses dois capítulos? Que conhecimento a gente tem, né? E a outra pergunta é, qual doutrina a gente pode tirar? Né? A gente vai notando que as doutrinas elas estão muito simples, muito fáceis de você ver, porque você olha para Deus. Então, conhecimento de Deus que a gente pode tirar, capítulo 1, que nós lemos o 23, que Deus é santo, e que Ele exige fidelidade exclusiva do seu povo. Ele não tolera aliança infiéis e nem idolatria. Então, esse conhecimento a gente viu, o jeito que ele ficou bravo, né? O jeito que Deus ficou bravo, na verdade, por causa das duas irmãs adúlteras, né? Olá e Olibá. Mostra o tanto que ele é santo e o tanto que ele exige fidelidade, né? Com ele, né? E o 24 mostrou para nós que Deus é justo em seu juízo, e ele também é soberano. Você vê que ele falou que ia fazer, a forma que ele ia fazer, o porquê, né? E aí ele acabou usando a experiência pessoal, irmãos, de Ezequiel, né, como sinal para o povo. Então, no poder e na soberania dele, ele pode usar, até a experiência pessoal de alguém, para que ele possa ensinar e trazer sinais para o povo. Agora, doutrina, qual doutrina a gente pode extrair dos dois capítulos? Não é só de um. Aí a doutrina, a gente vai pegar algum fundamento sobre Deus, sobre o que aconteceu, que é uma verdade bíblica fundamentada,
e que isso nos vai fazer, de fato, ser crentes, ser cristãos, ser servos do nosso Deus. O que a gente viu? Que Deus é santo. Isso aí é uma doutrina, Deus é santo, não há em Deus nenhuma sombra de pecado, né? Em tudo que Ele faz, que Ele é santo, Ele é puro, Ele é justo, e Ele também exige fidelidade exclusiva, e que na justiça dEle e na soberania, é outra doutrina da soberania de Deus. O que é a soberania de Deus? Que Ele faz o que Ele faz, sem ter que dar satisfação para qualquer pessoa. Ele é soberano, Ele faz, simplesmente faz. Mas a gente sabe que tudo que Ele faz está aqui também descrito e ordenado. Por isso que é bom estudar a Bíblia, para a gente saber por que Deus faz o que Ele faz. Porque Ele é soberano. Mas dentro da soberania de Deus, Ele criou padrões de regras e de princípios. E Ele não quebra esses padrões. Então, conhecer Deus é muito importante. Então, a soberania de Deus Ele não tem que dar satisfação, Ele não tem que pedir permissão, Ele faz aquilo que Ele faz. Por isso que quando Moisés falou, quando eu for, e eles me perguntaram, quem te enviou? Qual a resposta que ele deu? Eu quem? Como é que ele se apresentou? Eu sou o que sou. É uma coisa assim, ei, não tem como se explicar além, né? Eu sou o que eu sou. Eu sou o que sou, ou sou quem serei. Tem uns estudiosos que vão dizer que é assim, não importa. Mas é uma palavra que mostra que Deus é soberano e não tem que estar muito explicando, não. Feliz é aquele que busca na Bíblia conhecer Deus para conhecer mais dele, né? Então vamos lá. Então, em sua justiça e soberania, Ele executa o juízo sobre a infidelidade, e aí a gente acrescenta que Ele utiliza até os acontecimentos da vida dos seus servos para revelar a sua vontade. Então não tem nada na Bíblia que fuja da vontade de Deus, da soberania dEle. Então cada acontecimento da Bíblia, por mais insignificante que você encontrar, isso faz parte da soberania de Deus, faz parte do poder dEle, da justiça dEle. E Ele chegou a usar, na verdade, né? Chegou a usar a experiência da vida de Ezequiel para poder nos ensinar. Então, isso que nós acabamos de ver é confirmado na Bíblia, irmãos, sobre a soberania de Deus, sobre o agir de Deus, sobre o modo dele fazer juízo, sobre o modo dele punir. Ele pune. Então, isso tudo a gente tem que ver, pois faz parte de Deus. Quem puder ler para nós, lê Êxodo 25. Êxodo 25. E eu vou pegar Hebreus lá na frente para ler. Êxodo 25, para você ver que Deus é zeloso. E no zelo dele, Ele faz o que faz e pronto. Pode ser o Êxodo 25, só para a gente mostrar que esse ensinamento é confirmado na Bíblia. Que Deus, no seu zelo, Ele faz o que faz, que Ele é soberano, que Ele não precisa estar se explicando, né? Êxodo 20, versículo 5. Pode ler, irmã, você achou? Êxodo 20, versículo 5. É o Êxodo 20, versículo 5. Só o 5. Está vendo? Ele está dizendo, eu sou Deus zeloso e visito a iniquidade dos pais nos filhos, né? Até a terceira e quarta geração. Isso confirma que nós estamos vendo aqui, que quando a gente tira essa doutrina que Deus é santo e exige fidelidade exclusiva, que na sua justiça Ele é soberano, Ele executa o juízo sobre a infidelidade, nós encontramos, de fato, isso é Deus, Ele é zeloso, e Ele visita a iniquidade dos pais nos filhos, né, até a terceira e quarta geração. Agora, se eu já abri aqui, mas se você quiser abrir para você ver outra palavra que confirma no Novo Testamento, é o Hebreus 12, versículo 6. Chega a dizer aí que Deus disciplina para levar à pureza. Hebreus 12, 6. Vai dizer assim, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo o que recebe por filho. Confirmando tudo o que a gente viu de ruindade lá atrás, né? Porque a gente vê um Deus ruim lá, e a gente mascara aqui em Cristo, Deus é bonzinho. Isso é mascara pura, irmão. Por isso que eu peguei um texto de lá e o de cá. As ruindades que ele fez lá, ele faz agora. Porém, aqui, o próprio escritor, que não é Paulo, né, irmãos? Muita gente acha que é Paulo, mas aqui não fala se é Paulo. O escritor aos Hebreus, falando, quem era hebreu? Hebreu eram os judeus que tinham aceitado Jesus daquela época, eram os novos, né?
os novos seguidores de Cristo. Então ele fala, ó, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo que recebe o filho. Açoitar é cortar no couro, irmão, cortar na vara, né? Na minha vara a gente apanhava, na minha época a gente apanhava de vara e tal. Isso para confirmar, né, irmãos, que a palavra de Deus, a Escritura, vai confirmar para nós que essa doutrina é bem verdade, desse Deus que manda ver, né, irmãos? Então vamos lá, vamos guardar muito sério. Esse Deus bonzinho, que a gente mascara ele em Cristo, ele nunca existiu e nunca vai existir. Ele continua sendo aquele mesmo Deus, bom, passivo, misericordioso, mas ele açoita. Açoitar é cortar no couro mesmo, irmãos, né? Eu repito, que açoitar é mais do que apanhar, igual eu apanhei e você apanhou. Açoitar é literalmente amarrar e no tronco e mandar ver. É o que fizeram com Jesus, né? Quando açoitaram o Senhor. Não é aquela varadinha que a mãe dá. Amém, queridos? Então, assim a gente conclui hoje esses 2 capítulos, e aí eu espero que na semana que vem a gente possa vir com mais vontade ainda, né, de aprender de Deus, de aprender uma doutrina que possa ser aplicada para a vida. As doutrinas, viu, irmãos, elas são atemporais. Doutrina é doutrina, ela vale para a eternidade. Aquilo que Deus é, aquilo que ele faz, a forma como ele faz, é para sempre, é atemporal. Sempre será assim o nosso Deus, né? O que acontece entre o agir de Deus no velho e o agir de Deus no novo, é uma coisa muito bacana, que é a graça de Jesus. Tá? A diferença do agir de Deus lá e o agir de Deus cá, é a graça de Jesus. Ou seja, parece que o Deus de lá não é o Deus daqui, mas na verdade que a gente tem Jesus, depois do sacrifício dele, ele intercede por nós, né? É como se Jesus estivesse o tempo todo advogando, Deus, mas lembra do meu sacrifício, dá uma chance para o Edgar, dá uma chance para o Joaquim, nada mais do que isso. Você lembra que lá atrás era olho por olho, dente por dente? O cara morria, matava, ele morria. Então, temos agora um intercessor, que é Jesus Cristo, diante do Pai, roga por nós, e essa longanimidade chamada da era da graça. Hoje nós vivemos a era da graça por isso. Você faz, ainda tem chance. Só acaba a sua chance quando você morre. Naquela época era muito, muito fácil. O profeta orava, a terra abria, engolia os caras, vinha fogo, consumia, era assim. Porém, no início dessa era da graça, a gente viu que o Espírito Santo de Deus andou fazendo umas coisas para pôr medo em nós. Só que com o passar dos anos a gente perdeu. O caso de Ananias e Safira, já no Novo Testamento, depois da era da graça, já ter sido inaugurada, com o Espírito Santo de Deus atuando, e não Deus agindo como ele agia, nós temos um exemplo de que pecado oculto é morte. Né? Ananias falou mentira, caiu duro. Aí veio a Safira, permaneceu na mentira, caiu duro. Porém, com o passar dos anos, a gente perde esse temor desse Deus, irmãos, porque Deus é muito bom, é misericordioso. Aí criou-se uma imagem em torno de Cristo que não é verdadeira. A imagem da misericórdia, da graça do Senhor, nós vivemos nela. Então, é por isso que parece que não, mas Deus é o mesmo. A única questão é que está sendo tudo anotado. No dia que Deus te chamar, aquilo tudo vem à tona. Aí aquele juízo é o daquele Deus severo, que a gente está lendo sobre ele, tá, irmãos? É só um tempo bom que a gente vive. Amém, queridos? Vamos orar? Oh Deus, obrigado, Senhor, por mais uma oportunidade de aprendermos que o Senhor é santo, o Senhor é soberano, o Senhor é poderoso, e estamos vendo que o Senhor está em juízo com o seu povo, com a sua nação, Judá, e, Jerusalém e Samaria. Temos aprendido que o Senhor é assim mesmo, o Senhor tem paciência, o Senhor vai aguardando, mas no momento o Senhor nos permite também colher aquilo que plantamos. Agora, como pessoas, queremos te pedir que nos ajude a consertar a nossa vida dentro do teu padrão, da tua vontade, para que venhamos a colher só coisas boas e abençoadas pelo Senhor. Também estamos aprendendo, não conseguiremos fazer nada disso sozinhos, se o Senhor não nos pegar pelas mãos e nos ajudar. E nós estamos aqui para pedir a ajuda do Senhor. Nos ajuda, Pai, ajuda a igreja, ajuda essa geração, ajuda-nos, ó Deus, a conhecer melhor o Senhor e viver para dar prazer ao Senhor. Queremos que o Senhor tenha prazer em nós, em ver homens e mulheres fracos, porém aos pés do Senhor. É isso que queremos ser, homens e mulheres fracos, aos pés de Cristo, sempre na presença do Senhor, Pai. Muito obrigado, mais uma vez, recebe a nossa gratidão, leva-nos em paz. É o que te pedimos agradecidos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.